Olá, boa noite. Desculpa, eu tive que entrar e sair rapidinho, que teve um erro aqui na minha conexão da internet. Eu tô em duas redes, a galera do Facebook, o pessoal do Instagram. Boa noite. Então, vocês estão sendo notificados, eu vou falar um pouco aí sobre a nossa maratona, que vai iniciar no dia 21, tá? A maratona do autocuidado, onde a gente vai ter convidados, lives com convidados. A semana que vem, na próxima quinta, a gente vai ter uma nutricionista que vai ajudar e vai trazer dicas pra gente ter esse autocuidado com a alimentação, tá? E hoje eu quero falar, né, sobre o relacionamento abusivo, o abuso que pode causar, né, depressão. É um assunto muito sério. Olá, boa noite, gente. Que deve ser discutido, inclusive para quem me acompanha. Ontem eu coloquei nos meus stories um trecho de um vídeo, né, do noticiário de um jornal local aqui da minha cidade, onde traz, né, dados que 20%, né, aumentou 20% aí nesse período no primeiro semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, a taxa de feminicídio na nossa cidade aqui, né, no nosso estado, no caso, na Bahia. Então, é de extrema importância a gente falar sobre a relação abusiva, porque a relação abusiva também pode trazer um feminicídio, tá? Então, por que o relacionamento abusivo pode causar depressão? Então, por que o relacionamento abusivo pode causar depressão? Existem aí dois fatores de extrema importância que é necessário que a gente analise, né? E até mesmo para as solteiras que estão aí disponível, os solteiros também, porque relação abusiva não está mais o número de vítimas mulheres, mas pode ocorrer também com homens, tá? Mas dois fatores importantes aí. Primeiro é o fator de uma relação que não é boa, né? Então essa relação que não é saudável, tanto a abusiva, para quem me acompanha aí, eu falo que existe aí 3 tipos de relacionamento que não é saudável, que é a abusiva, né, a tóxica e a disfuncional. Mas qualquer uma das 3, né, pode ter violência doméstica, pode ter vários tipos de violência dentro desse relacionamento, né? A diferença da abusiva é que ela é de extrema... Ela foca muito no psicológico, né? Então, pode até você passar anos dentro de uma relação abusiva e não ter nenhum tipo de violência doméstica. Eu digo violência física, né? Porque vai existir vários tipos de violência, né? A patrimonial, pode existir violência sexual, violência moral, né? Física. Mas, assim, a física, que ela é que pode não ocorrer, né? Mas em compensação essa vítima vai adoecer ali dentro desse relacionamento, né? E esse adoecimento pode trazer esse relacionamento pode trazer o que? Pode trazer uma doença, né? Como a depressão, né? Uma pessoa que está vivendo ali em sofrimento, né? Tirando o abuso. Normalmente, o abusador, né, ele tira toda a autoestima da vítima, faz ela se sentir inferior, tira os amigos, né, a família, deixa ela uma pessoa fora, tira todo o social dela, né, coloca ele o centro da vida dela, ou dele, né, e isso faz com que a pessoa adoeça, né? Porque nós somos seres sociáveis, a gente não pode viver
em prol só de uma pessoa, né? A gente precisa sim, para a gente ter uma vida saudável, a gente precisa se socializar, né? É necessário a gente ter o social. Então, uma das causas é a própria relação em si, que mesmo que a pessoa chegue, né, vamos dizer, mesmo com a predisposição, que eu vou falar que são pessoas de perfis vulneráveis, ela mas está estabilizada, ela entra dentro de um relacionamento desse e com certeza ela vai se destabilizar, ela vai adoecer. E o outro fator é que as vítimas de relacionamento abusivo, na maioria, elas são vítimas vulneráveis emocionalmente. Por quê? Porque qualquer pessoa, na realidade, pode passar por uma relação abusiva, né? Mas, né, qualquer pessoa solteira que esteja disponível pode sim se encontrar com um abusador no meio do caminho aí. Porém, uma pessoa que tem um emocional saudável, né? Uma pessoa que tem autoestima no lugar, uma pessoa que tem um amor próprio, uma pessoa centrada, né? Quando conheceu entrar dentro de uma relação dessa, né? No início é flores, é tudo maravilha, ele vai vir como um príncipe para você, né? Ou ela vai vir como uma princesa. Então, no início você não vai ter como identificar, né? Então você vai querer conhecer, gostar da relação. Mas aí a partir do momento que ele começa a colocar as manguinhas de fora, ou ela, uma pessoa emocionalmente saudável, vai cair fora, né? Não vai querer ficar dentro de um relacionamento onde ela tá vendo que a pessoa ali não é uma pessoa normal, uma pessoa que quer controlar, uma pessoa que quer tirar, né, todo o social dela, uma pessoa que quer tirar a capacidade dela até mesmo de ter o financeiro, que normalmente eles querem isso. Fala, ou se a pessoa já trabalha, né, ou é empreendedora, aí vai dizer que não sabe cuidar da contabilidade, do dinheiro, vai querer controlar. Se a pessoa tem um emprego fixo e ele tiver uma condições melhor, ele vai dizer que ela não precisa estar trabalhando naquela empresa, que ele pode bancar ela, que ela precisa dar mais atenção em casa, que precisa dar mais atenção a ele, e vai fazer com que ela saia, né, tire essa renda dela para que ela fique totalmente dependente dele. Então, uma pessoa que tem um emocional dentro da medida ali saudável, uma pessoa que tem sua autoestima boa, uma pessoa que é controlada, né? Você também tem uma autoestima muito alta, mas uma dentro da medida, uma pessoa que se ama, a pessoa não vai permitir isso, né? Então ela vai sair logo desse relacionamento. Agora, as pessoas vulneráveis, com certeza, quanto menos a gente se conhece, propensa a relação ruim, com certeza. Quando uma pessoa é vulnerável, né, ela vai estar ali disponível para que aquela relação aconteça. Por quê? Porque normalmente essas mulheres, esses homens, né, eu falo mulheres, gente, porque a maioria são mulheres, né? A maioria são mulheres. Vamos dizer que 90% é a mulher que é a vítima dentro de uma relação abusiva. Mas pode existir, né, sim, um homem passar por uma relação abusiva. Então, quais são os perfis, né, dessas pessoas que são vulneráveis, né? Eu vou trazer aqui um perfil subjetivo, tá? As pessoas codependentes. Quem já ouviu falar sobre esse termo? Não é pessoas dependentes não, né? Codependente. Dependentes também pode ocorrer, né? Mas as pessoas codependentes, normalmente, elas têm um perfil muito vulnerável até a relação abusiva. São aquelas pessoas que se sentem Mulher Maravilha, a síndrome da Mulher Maravilha, né? Aquela mulher que vai resolver a vida de todos, que está sempre ali disposta para ajudar, né? Para melhorar o outro, né?
e muitas vezes esquece até dela, para sempre estar querendo ajudar as pessoas, né? Estar ali sempre disposta a ajudar, porque ela necessita desse lugar, né? E ela acha assim que por ela ajudar todo mundo a esquecer dela, ela é a pessoa melhor do mundo, na cabeça dela, da pessoa que tem esse tipo de personalidade, né? Porém, quando ela percebe que não vai ter esse retorno, ela fica muito frustrada, fica muito triste, né? Ela cobra do outro, mas ela não consegue sair daquilo. Ela sempre vai querer tentar consertar aquela pessoa, achar que aquela pessoa vai melhorar de alguma forma, que ela vai ser a salvadora da vida dele. Então as pessoas codependentes normalmente são vulneráveis. Aí ela entra dentro de uma relação dessa, é como se fosse a tampa e a panela, né? Porque ela necessita de cuidar do outro, e normalmente essas pessoas precisam de, vamos dizer assim, cuidado, não, né? Por ele não estar dentro do perfil, né? Que sempre vai ser no início vai ser maravilhoso, mas depois ele vai começar a fazer mil coisas com essa mulher, né? E ela, no início ele demonstra uma pessoa muito boa, maravilhosa, ela vai achar que ele vai melhorar. Então ela vai tentar consertar ele, né? Então por isso que as codependentes são totalmente vulneráveis à relação abusiva. As pessoas também, aquelas pessoas que são muito maternas, né? Que quer maternar a relação, que acha que tem que cuidar do namorado, que tem que cuidar do marido, né? Que tem que fazer tudo por ele, como se fosse um filho. Essas pessoas também têm predisposições, né? Para ser uma pessoa vulnerável a uma relação. Porque ela sempre vai estar atrás desse abusador, né? Porque normalmente ele gosta de desfazer da vítima, aí sai sem avisar, aí apronta alguma coisa no sentido de querer que ela fique preocupada mesmo com ele, porque ele quer deixar ela destabilizada, né? Não avisa quando ele quer, trai, né? Porque ele só olha mais pra ele. Então essa pessoa vai querer o tempo todo ali, eu sou a mãe, né? Eu vou ter que perdoar, porque tem aquele sentimento maternal, acha que ele precisa ser cuidado porque ele tem algum problema, porque ele passou por alguma situação na infância, então ela tem que ajudar ele. Pessoas também influenciáveis, né? Aquelas pessoas que são muito suscetíveis à opinião do outro, né? Que vale muito a opinião do outro, que minha amiga achou ele maravilhoso, porque normalmente o abusador, ele é extremamente sociável, né? É uma pessoa assim, ele não tem amigos íntimos, mas ele tem muita amizade, né? Aquela pessoa carismática, alegre, que chega no local, as pessoas tudo gostam, que fala com todo mundo, é uma pessoa inteligente. Então, aí todo mundo vai comentar sobre essa pessoa. Então, se ela for extremamente influenciável, ela vai achar que esse é o homem ideal. Independente que eu esteja sofrendo, mas as pessoas acham ele maravilhoso. Se eu terminar com ele, se eu largar com ele, as pessoas vão achar que eu que sou... o erro tá em mim. E aí aguenta várias coisas para manter aquela aparência, manter aquele status, né? Porque tá com uma pessoa que é altamente... que é a pessoa que todo mundo quer, né? Porque aparentemente nas vistas da sociedade ele demonstra ser uma pessoa ótima, maravilhosa. Até mesmo para a família da vítima, nas poucas vezes que ele vai permitir, né, que essa pessoa tenha um contato, ele vai ser uma pessoa maravilhosa. Ninguém vai duvidar dele que ele faça alguma coisa de ruim com a vítima. Pessoas dependentes também pode entrar em uma relação abusiva no sentido de que ela vai achar que ele que é o salvador da vida dela, ele que mudou, porque na realidade quando ele entra na vida, essas pessoas dependentes normalmente
pode estar passando por algum sofrimento ou passou do sofrimento, mas está ali vulnerável. E aí ela encontra esse homem que é um príncipe, que é maravilhoso, que vai cuidar dela, e ela fica dependendo daquilo, né? Mesmo que depois ele comece a mudar, a tratar ela mal, a desmerecer ela, a diminuir, ela vai achar que não, que ele vai melhorar, né, de alguma forma na cabeça dela, e ela se sente na dependência daquilo que ele proporcionou no início da relação. Então ela vai ficar ali dentro daquela relação, mesmo sofrendo na busca desse prazer que ele deu de início, né? Então é muito triste a gente pensar, né, que todas essas pessoas pode, né, entrar dentro dessa relação e achar que vai salvar minha vida, e não vai salvar. Pelo contrário, se você tem uma predisposição para ter uma depressão, um transtorno de ansiedade, você vai ir lá para o fundo do poço dentro dessa relação, e pode acontecer de fazer várias coisas, né, até mesmo o suicídio. Porque normalmente as pessoas que são abusadores, eles são narcisistas, né? E eles não ligam para o que a pessoa está sentindo, ele só olha para ele. Então, por mais que você esteja em sofrimento, na realidade ele se abastece do seu sofrimento. E aí vira aquele ciclo, porque quando você tenta sair da relação, ele vem para a fase da lua de mel, aí começa a te tratar bem, você é o amor da minha vida, mil maravilhas, e aí depois volta para aquela fase da tensão, que aí ele vai começar a querer controlar também novamente tudo, né? Ah, corta o cabelo, não fala com não sei quem, me dê a senha da sua internet, e aí você vai começar a ficar assustada, né? Não querer debater, mas sem forças ali. E aí depois vem a fase da explosão, né? Que aí ele fica mais violento, fica grosso, que ele some. Então aí você fica nesse ciclo, aí quando você pensa novamente em sair, volta novamente aquela fase da lua de mel. Só que quando chega nesse ciclo da explosão, quando você começa a se permitir, não toma atitude e começa a se permitir, o grau aumenta, né? No início vai ser só gritos, murros na parede, depois ele pode querer te agredir, depois ele pode querer quebrar as suas coisas, pode fazer humilhação em uma situação pública, né? Várias vezes eu já passei de ver um casal, o marido discutir e humilhar a esposa, assim, e a gente perceber que ali está dentro de uma relação abusiva. Então, pensando nesses fatores todos, aí você imagina uma pessoa que tem todo esse perfil subjetivo, né, que a gente trouxe no sentido de vulneráveis, né? E aí encontra uma pessoa que no início vai ser mil flores, mas depois ele vai começar a aumentar essas crenças, porque normalmente essas pessoas, ela tem uma autoestima baixa, essa pessoa tem uma autovalorização baixa, essa pessoa tem uma autoconfiança baixa, e ele só vai aumentar isso, né? Ele não vai diminuir. Ele não vai diminuir esse sentimento. No início ele pode até surgir aí como um salvador, que vai te salvar, que vai te proporcionar algum alívio, né, naquele momento, no sentido de, poxa, esse cara tá me completando, tô super feliz aqui. Mas aí depois ele mostra as garras e aí tira tudo, até coisas que você já construiu, né, no sentido de, às vezes você tá até estável, né, no sentido de começar a se conhecer, começar a ter começa a ter um autocuidado com você, e aí você se depara com a situação dessa, como você ainda está muito vulnerável, você acaba em sofrimento.
Então, gente, essa live eu trouxe justamente para a gente ficar atento, porque a violência aumentou muito, né? E fora isso, existe aí dados que a cada 3 mulheres, uma mulher sofre de relação abusiva. Dados mundiais, tá? E cada 5, 3 poderão sofrer ou sofrerão uma relação abusiva. Então, os dados estatísticos são poucas. Imagine a cada 5, 3 sofrerem, né? E se a gente for perceber, se a gente for começar a colocar luz nesse tema e ver as suas relações anteriores, ver as pessoas da sua família, muitas estão passando ou já passaram por uma relação abusiva. E quando a gente fala de doença, né, de depressão, muitas vezes a gente não busca muita causa da depressão. A gente só vê a pessoa é depressiva ou se suicidou por conta da depressão, mas não faz uma investigação para saber por que ela estava deprimida, qual foi a causa dessa depressão, né? O que foi que levou ela ao suicídio. Então, a gente tem que começar a nos perceber enquanto pessoas, né? Porque, como eu falei, a relação abusiva também pode estar... pode ser... Um homem pode passar também, né? Por uma relação abusiva. Não só mulheres, a maioria mulheres, né? Mas qualquer pessoa, independente de gênero, independente de opção sexual, ela pode passar por uma relação abusiva. E entender que você tem que se conhecer, né? Conhecer você, seus sentimentos, ver até se perceber vulnerável, né? Que eu tô vulnerável, porque quando acontece a relação e se você estiver vulnerável emocionalmente, vai ser muito difícil você sair. Então existe cura? Não existe, né? Como suicídio, não existe cura para suicídio. Existe aí a prevenção. E a mesma coisa a relação abusiva. Existe a prevenção para você não entrar dentro de uma relação abusiva, principalmente se você for uma pessoa de perfil vulnerável. E aí você precisa se conhecer, cuidar do seu emocional, ver se... Todo mundo tem suas dores aí que às vezes a gente não resolve. E não resolvida pode futuramente ali trazer um transtorno, né, que é algo mais grave. Mas até então você pode também se entender, né? Porque quando eu falo da codependente, a codependente é um perfil que você constrói, né, desde a sua infância ali, por conta da sua vivência social, né, da sua convivência social. E aí você pode traçar esse perfil por conta da sua história de vida, mas é algo que você, quando começa a se conhecer, entender que você é dessa forma, você começa a prestar mais atenção, né, nas suas atitudes, nas suas emoções, né, e até na relação com o outro. Quando a gente fala muito assim de se amar, de ter autoestima, de se autovalorizar, é relacionado a isso, de como você se comporta perante ao outro, né? Se você se ama, você tem que se amar, você tem que se colocar em prioridade. Não que você vá ser uma pessoa que não vai olhar para o outro, que não vai se sensibilizar pela dor do outro. Mas você também tem que se colocar em primeiro lugar, porque aí você absorve tudo, você quer resolver todos os problemas e esquece do seu problema, esquece de você. Isso que não pode acontecer, né? Você pode ser uma pessoa extremamente empática, mas olhando também o seu lado, como é que você está. E dentro de um relacionamento abusivo, a vítima não existe assim, ela pode ter o apoio psicológico, pode ter o apoio da família, pode ter o apoio dos amigos, mas quem tem que tomar atitude é a pessoa, é a vítima. Enquanto a vítima não se percebe dentro da relação, enquanto a vítima não se percebe que precisa
mudar aquela história, que precisa se mobilizar para sair daquela história, nada vai funcionar. Não adianta ela ir para o psicólogo explicar tudo e ela vai voltar para casa e vai querer ficar dentro daquela relação. Não adianta a mãe falar, né, dizer que ele não presta. Ela vai voltar. Ela que tem que começar a abrir consciência. Claro que a gente, né, como profissional, alerta, traz, né, dados, começa a alertar enquanto a personalidade dela, de como ela está dependente, para que a pessoa comece a se dar conta do que está passando. E até fala do outro lado, né? O que é a relação saudável. A relação saudável não deixa você... Não tem desequilíbrio de poder. Não é só uma pessoa que manda na relação. Na relação saudável, os dois mandam. Os dois têm autoridade, né? Para modificar alguma coisa. Na relação saudável, as pessoas compartilham informações. Não é só você que tem que dar senha da sua internet, das suas redes, né? De estar o tempo todo controlada por ele. Na relação saudável não acontece isso. Na relação saudável existe respeito. A pessoa não te diminui, não desmerece você, né? Na relação saudável não existe aí colocar sua vida em perigo, porque normalmente o abusador ele gosta, né? Faz com tipo uma brincadeira de sair, colocar o carro em alta velocidade com a pessoa dentro, ou empurra a pessoa finge que vai empurrar a pessoa de algum lugar alto. Eles têm umas brincadeiras perversas, né? Uma relação saudável não existe esses tipos de brincadeira. São características que eu trago que pode variar, né, dentro da relação, mas são perfis assim que normalmente eles gostam de fazer isso. Então a gente tem que começar a pensar realmente no que é saudável ou não para você, né? E começar a abrir os olhos enquanto até é sociedade, né? De ver alguém passando por alguma situação dessa e ter que falar com essa pessoa, né? De alertar, né? No sentido não impor nada, acolher, alertar, né? Para ver se essa pessoa se toca, né? No que está passando. Enquanto família também é necessário o acolhimento sem julgamento. Porque muitas vezes a pessoa julga ali o tempo todo a pessoa, no sentido de que parece que você gosta, que ele faz isso, aquilo outro com você, porque aí começa a falar como se fosse um sermão, aí a pessoa não se sente acolhida. Aí ao invés de ela ir para essa pessoa que supostamente está acolhendo, ela vai voltar e vai ficar achando que a salvação da vida dela é o abusador. Então, é muito importante realmente a gente entenda esse manejo. As pessoas também, eu trago a informação dos dois lados, né? A pessoa também que está passando por isso, por a relação abusiva, tem que começar a ver maneiras, né? Forças mesmo no sentido psicológico, no sentido emocional para sair, que eu sei que não é fácil, mas... tentar buscar essa energia aí que tá com certeza dentro de você, porque ninguém merece viver em sofrimento, ninguém merece viver humilhada, ninguém merece migalhas, né? Porque normalmente essa relação abusiva ele só te traz migalhas, né? Ele dá o resto, o que sobrou ali ele vai te dar, né? Ele não vai ser inteiro para você. Então você tem que buscar ter uma vida completa, feliz, né? Dentro da relação abusiva pode ocorrer vários tipos de violência, né? Pode ser a psicológica, que é a mais, né? Que ele te humilha, te desmerece, que coloca você o tempo todo em pressão, né? Porque como ele muda muito de humor, uma hora ele tá super bem com você, maravilhoso, feliz, e aí depois de uma hora para outra ele começa a ficar irritado, aí você não entende porque ele tá irritado, aí você começa a pisar em ovos, né? Você começa a achar que qualquer coisa pode irritar ele, então aí você começa a se policiar muito no que vai fazer, no que vai falar para não irritar ele, né?
Então isso tudo causa danos psicológicos. Imagine você viver dentro da relação assim, tensa o tempo todo, preocupada no que vai falar, no que a pessoa pode pensar, né? Existe aí a violência também patrimonial, né? A partir do momento que ele pega a sua renda, né, para controlar, dizendo que você não é capaz de organizar seu financeiro, ou que ele tira você, né, do seu emprego e depois começa a desmerecer, né, você, ou quebra alguma coisa sua no sentido de um celular, de um computador, alguma coisa que ele se irritou e quebra, né? Isso tudo é violência patrimonial. A sexual não está relacionada só ao abuso sexual em si, né, de tentar fazer a relação, que é estupro, né, ele tentar fazer uma relação sexual e você não permitir, você não querendo e ele insistir naquela situação. Mas assim, é a partir do momento aquele homem que não deixa a mulher ir para o ginecologista, que é um homem que vai olhar para a mulher, para o corpo da mulher, então aí você acha que ele está te protegendo, tem que ser para um ginecologista mulher. Aí você acha que ele está te protegendo ali, não é proteção. Aí você não é objeto, você não é dona dele. O médico é um profissional que está ali para cuidar de você, né? Aí tem homens também que não, a mulher não pode usar meios anticoncepcional. Aí acha que a mulher não vai usar, não, porque tem que ter quantos filhos eu quero ter um time de futebol. Por mais que vocês pensem aí que às vezes, isso não existe. Isso existe, gente. Existe sim. Pessoas ainda que têm essa mentalidade. E proíbe a mulher de se prevenir, né? E muitas vezes ela acata achando que fazendo isso ela vai manter ele perto, né? Manter ele com ela. Isso é um abuso também sexual, se a gente for imaginar. Tem aí a violência moral, que é quando ele desmerece você, te diminui perante as pessoas. E a violência física, né? Que é quando ele te agride. E nesse caso, você tem que ligar na agressão, tem que ligar para 190, para a polícia, para te ajudar, porque é muito grave, né? Principalmente se você estiver passando por uma relação abusiva. Né? Então é de extrema gravidade isso, né? Não ache que isso é algo sutil, que é algo que ele não vai chegar a isso, não. Ele não chega a esse ponto, não. Eu já ouvi depoimentos de mulheres falando que o cara é super agressivo com ela, mas ele não é capaz de chegar a matar ela porque ele era um ótimo pai. Não duvide disso não, tá? Não duvide por ele ser um ótimo pai que ele não pode te matar, não. E fora isso tudo, né? A gente voltando aqui referente ao perfil de vulnerabilidade, pode ocorrer realmente de você ficar depressiva por conta do seu perfil, né, que já é um perfil predisposto, mas também pela relação em si, né, que não é saudável. Então você tem que se cuidar, né, se perceber, cuidar emocionalmente aí, né, se fortalecer para poder entrar dentro de um relacionamento, né? Ficar atenta aos sinais, porque no início essas pessoas muito se preocupem, né? É muito carismático, muito alegre, é uma pessoa que me promove tudo que eu quero, que eu peço, ele faz com com a melhor força de vontade. Então você tem que ficar atenta. Obrigado, Bulhões. Você tem que ficar muito atenta a essas pessoas, né? Que muitas vezes ela vai
vai te tratar assim maravilhosamente bem, né? E depois ele ou ela vai mostrar as garras, né? E quando você se percebe, você já tá dentro aí dessa teia, né? Então, e para trazer uma doença como a depressão é muito fácil, né? Porque ele tira tudo de você, autovalorização, autoestima, te deixa, tira a sua personalidade, porque a partir do momento que ele começa a querer mudar sua roupa, mudar seu modo de falar, seu cabelo, tira seus amigos, sua família. Então, te torna um nada, né? Faz com que você seja o boneco ou a boneca dele, né? Então, é muito propenso mesmo você adoecer dentro desse relacionamento. E o mais grave nisso tudo é que quando a vítima sai dessa relação, essa vítima sai despedaçada, essa vítima sai adoecida. Pode acontecer que nesse término ele normalmente ficam muito furiosos, né? Quando eles ainda acha que tem um pouco de energia para tirar daquela vítima, pode tentar um feminicídio, né? É muito perigoso esse período da separação. E o outro perigo é a vítima, porque ela fica muito adoecida e se não tiver um manejo correto e não tiver uma rede de apoio, a família, né? Até o psicólogo, né? Ali, o profissional, essa pessoa pode querer tirar a própria vida. Então, a gente tem que ficar muito atenta, porque é muito mais grave do que a gente imagina, né? O relacionamento abusivo. E para dizer melhor a vocês os dados que a gente tem sobre relação, que eu falei agora, de 3 a cada 5 pessoas, 10% só que denuncia. Principalmente a relação abusiva, que pode acontecer de não ter violências, né, física. Violência doméstica física. Então é mais complicado ainda para a pessoa denunciar. Então a gente tem que ficar alerta a tudo isso e perceber bem quem que a gente está se relacionando. As mães e os pais de plantão também. A idade do abusador está diminuindo muito. Então, filhos adolescentes, a gente tem que prestar atenção tanto na menina, né, que pode ser vítima ou também pode ser abusadora, né, e quanto o menino também, né, que ele pode estar dos dois lados. A probabilidade maior é de ele ser um abusador, mas pode ser que ele também se torne vítima. Então, vocês têm que ficar atentos a esses namoros, né? Porque muitas vezes ele inicia assim do nada, começa a controlar a roupa da vítima, a controlar as redes sociais e depois começa aquela obsessão pela vítima e quando percebe já acontece aí a bomba, né? Várias histórias de jovens aí que morrem, né? Por conta dessas relações, fora o suicídio, como eu falei, né? Que é algo assim muito velado, que as pessoas também não procuram investigar, acha que foi por conta de uma depressão, mas não vê o motivo real por trás daquela depressão, né? Então é de extrema importância a gente perceber esse assunto, é um assunto que tem que ser analisado, né, o tempo todo, né, percebido e levado como sério, né? Porque a gente às vezes, por uma necessidade de não estar só, né, de ter logo um parceiro ou uma parceira, a gente vai buscando, essa pessoa se encaixou perfeitamente, não investiga, não começa, não observa, né, o comportamento dessa pessoa, acha que tá tudo mil maravilhas, é isso aí mesmo. E aí depois quando se vê, tá dentro de uma relação dessa, né? E a gente tem que começar a entender que existe aí a solidão e a solitude, né? Solitude é quando a gente tá ali sozinha, mas a gente se ama mesmo assim, começa a buscar dentro daquela oportunidade de estar só, se conhecer melhor, né? De ver o que gosta, o que não gosta, porque muitas vezes a gente se mistura quando a gente está dentro de um relacionamento, né? O que gosta, nem sabe direito o que gosta real, né? Então, quando você tá só, é um tempo que você também tem que começar a ver isso de um olhar bom, né? Tô sozinho, mas aqui é o momento de eu pensar, né, nas minhas questões, pensar como eu lido com as coisas, como é que eu estou nesse momento.
Então, é isso. Eu senti a necessidade aí de falar. Eu tinha um tempinho sem fazer live, que é até um pouco tenso. Gente, eu não sou blogueira não, viu? Eu sou psicóloga, que a gente está aí se propondo a isso, a trazer informações para vocês, né? Porque até o Instagram, meio que a gente sente essa necessidade, às vezes, que eles traz muita informação sobre vocês, tal, e a gente vê as coisas acontecendo, a gente sente essa necessidade de falar mais sobre esses assuntos, mas espero ter trazido informações claras para você. Essa live vai ficar gravada, aí as pessoas do replay, né, entenda. Eu tô aqui um pouco meio que gaguejando, tô com um pouco de dor de cabeça também, mas entenda, escute, né, veja essa live assim, e coloque em prática, não só na sua vida, mas na vida de seus amigos, familiares, alertando de uma forma, como eu falei, de uma forma acolhedora, nada de julgamento, porque quando você julga, você afasta a vítima, né? Sem julgamento, mas assim, trazendo informação, questionando, contando um caso, porque a minha amiga passou por isso aí, para a pessoa ver se toca, se identifica também com aquela situação, de uma forma bem devagar. Você vai, né, trazendo essa pessoa para você e fala que qualquer coisa pode contar com você, que você está ali disponível, porque não é fácil, né? Não pense que a pessoa está ali porque quer, porque ninguém quer sofrer, ninguém quer passar por um sofrimento desse. Ana Paula, muitas vezes a família é a última a saber mesmo, até porque, primeiro, a pessoa não quer expor isso para a família, né? Até mesmo por conta dos perfis que eu trouxe aqui. E segundo, muitas vezes ele não demonstra, né? Ele trata a família super bem, nos poucos momentos que ele permite que essa vítima veja essa família, né? Que muitas vezes ele até tira esse direito da mulher de ver a família, afasta ela da família, bem sutilmente. Quando ela percebe, ela não tem mais esse contato com o familiar. E aí a família vai dizer assim, pô, mas ele mostrava ser uma pessoa super bacana, né? O pouco momento que ele teve ali envolvido, ele vai ser super carismático, super maravilhoso. Então a família não vai nem questionar enquanto a ele, né? Só depois que acontece, né, o pior, um feminicídio, alguma coisa pior, que aí as pessoas se percebem. Por isso que a relação abusiva eu acho assim de extremo perigo, né, comparado a uma relação que tenha violência doméstica. Não que essa que tenha violência doméstica não possa ocorrer feminicídio, ocorre, né? Só que fica muito exposta, né? Às vezes o vizinho denuncia, vê a mulher ali apanhando. Então, você tem que começar, se você está se percebendo dentro dessa relação, você tem, Ana Paula, que começar a buscar forças, né, que eu sei que não é fácil, a se organizar para você sair dessa relação, tá? Porque o passo, quem é crucial nessa dinâmica aí é você, né? Mesmo que tenha ajuda de um profissional que pode estar ali te acolhendo, te ajudando, né? Mas você que vai ser a pessoa principal dessa história de conseguir sair. Né? Claro que a família é de extrema importância, porque você precisa de um acolhimento, né? Dependendo da sua situação, até financeira, né? Que às vezes a mulher passa muito por relação abusiva, por esse homem tirar essa vida financeira dela, deixar ela totalmente dependente dele, e aí ela fica mais complicada de ela sair dentro desse relacionamento. Mas aí você tem que buscar, ver quais são as dificuldades que eu tô tendo para sair dentro desse relacionamento. Se for psicológica, busca um profissional. Se for financeira, você vai buscar meios de você ter o seu financeiro novamente, de você começar a ter rédea da sua vida financeira, né? Então você tem que ver qual é a dificuldade que eu sinto para sair dentro dessa relação e buscar ajuda dentro das suas possibilidades, né? E de uma forma estratégica. Dependendo da relação, se houver violência doméstica, você tem que sair de uma forma estratégica, tá? Porque esses abusadores normalmente
ele persegue a vítima, né? Porque ele só descarta a vítima quando ele percebe que ela não tem nada mais a oferecer. Aí ele descarta a vítima, e nesse momento de descarte é que acontece, que pode acontecer que a vítima pode querer tirar a própria vida, né? Porque ela fica achando que ela é um lixo, porque ele tira todas as energias dela, tira toda a autoestima, a autoconfiança, o amor próprio, e aí ela se vê naquele lugar de nada, e a única solução que ela vê naquela situação é essa. Mas não é a única solução, porque o problema não está na vítima, o problema está no abusador, tá? Ele que é doente, né? Você só foi uma vítima ali. Então você precisa retomar a sua vida, buscar o seu amor próprio, né? No meu IG tá tendo aí a semana, a partir do dia 21, a semana do autocuidado. Você só precisa seguir, não precisa se inscrever em nada. Você começar a buscar aí essa energia que a gente precisa para começar a trazer a sua autovalorização, sua autoestima, a sua autoconfiança. Aí a partir daí, quando você tiver, aí você vai se sentir mais fortalecida para sair dessa relação. Eu sei que não é fácil, né? E se você não conseguir sozinha, procure uma ajuda psicológica, tá? E pense que você tá, como eu trago aqui, né, uma vítima. Então você precisa de ajuda, né? É ele que implanta tudo isso na sua cabeça, né? Que você não tem valor. Você tem valor, sim. Inclusive você faça um giro, né, no seu passado de como foi que ele te conheceu, que aí você vai ver como você era, né, e o que você se tornou. Aí a partir daí você vai ver que o problema não está em você, tá? Porque ninguém vai ficar plena dentro de uma relação que a pessoa te humilha, te desmerece, que tira o seu valor, que tira a sua capacidade de você ter sua renda, né? Que é tudo controlado por ele, tira a sua moral. Ninguém vai ficar bem dentro de uma relação dessa, né? Então pense que o problema não está em você, o problema está nele, que você precisa tomar a rédea da sua vida. Aí a partir daí que você começa a tomar a rédea da sua vida, você vai ver que as coisas vão fluir e você vai conseguir sair dessa relação, tá? Qualquer coisa pode me falar lá no meu direct, né? Se precisar de um apoio melhor aí, que a gente tá aqui já finalizando a live, tá? E parabéns pela coragem, assim, que muitas pessoas não querem nem falar, né? Eu sei que tem muitas mulheres em sofrimento, mas tem vergonha de falar, e só em você começar a se perceber dentro desse relacionamento já é um passo, né, muito grande. Porque tem pessoas que sentem o desconforto, percebe que a relação não está bem, que está em sofrimento, mas não consegue abrir consciência de que ali é uma relação abusiva, né? Fica ali mentindo para si mesmo, né? Dentro até dos perfis que eu trouxe subjetivos, né? Que essas pessoas que acha que vai, codependentes mesmo, que acha que vai salvar aquela vítima, então ela não permite achar que ali tá errado, ela acha que vai salvar aquela relação, que ali, que com certeza vai chegar o momento que essa pessoa vai mudar, que essa pessoa vai se tornar uma pessoa melhor, e não é nada disso. Não é nada disso mesmo. Ela vai, pelo contrário, ela vai tirar sua energia cada vez mais, né? Seu sofrimento cada vez mais. Então, vai te fazer sofrer, na realidade, não vai tirar seu sofrimento. Vai te fazer sofrer cada vez mais, tirar suas energias, suas forças. Então, a pessoa tem que pensar o contrário, né? Tá me incomodando, essas coisas que estão fazendo não tá batendo com quem eu sou, né? Eu não tô sendo eu. O tempo todo eu tô sendo uma farsa aqui para fazer, para que o outro me aceite, né? Então eu fico o tempo todo sendo o que ele quer que eu seja, o que ela quer que eu seja. E é muito horrível, né? Imagine você viver o tempo todo nessa situação, né?
E o tempo todo em pisar em ovos, né? Até mesmo no, se eu falar isso, eu fizer isso, ele não vai gostar. E, gente, e esse sofrimento, mesmo a vítima, você vai levar pro resto da sua vida, isso é fato. Porém, você vai se tratar, vai cuidar, né? Para que você ressignifique isso. Porque já aconteceu casos de eu atender pessoas que o abusador tinha morrido, teve anos de abuso, né? E mesmo assim ela depressiva, né? Super doente por tudo que passou. Porque as coisas não passam, a pessoa vai passar na sua vida, mas a dor vai ficar. Então você precisa ressignificar isso. Né? E quanto mais tempo você passa dentro do relacionamento abusivo, mais difícil vai ser para você fazer essa reestruturação. Então você precisa realmente buscar energia e força para sair disso. Porque só a vítima, né, que de uma certa forma vai poder tomar essa atitude. Claro que com apoio, né? Você precisa de apoio. Mas assim, a atitude principal é da pessoa, de não querer mais estar dentro dessa relação. Né? Porque a partir do momento que a gente você sai dessa relação, mas aí existe aí vários fatores que você pode sentir a necessidade de voltar. Então, quando você diz que não quer mais, você não vai deixar que esses fatores entrem para que você retorne para essa relação. Né? Que você vai botar várias desculpas. Tem alguém que queria fazer alguma pergunta falando sobre essa relação? Acho que o meu tempo já está encerrando aqui. Sobre relacionamento, depressão. Eu vou fazer depois uma live falando mais sobre a codependência, que está muito relacionada aí o relacionamento abusivo. E como não é uma síndrome, né? Não chega às vezes a ser uma síndrome. Existe uma síndrome da codependência, mas muitas vezes é o tipo mesmo de que a gente se constrói aí durante aí a nossa vida, nosso histórico familiar. E aí a gente se torna essa pessoa codependente. A gente fica muito vulnerável mesmo a ter relações assim. Não só as abusivas, mas relações não saudáveis, né? Porque você fica achando que o tempo todo que vai salvar o outro e na realidade você está se afundando. E não só nas relações amorosas, nas relações também familiares, na relação de trabalho. Você toma todo aquele trabalho para você e depois você não tem um reconhecimento e isso te entristece. Em todos os campos, todos os tipos de relacionamento, a pessoa pode trazer esse tipo, já que o traço é da pessoa, né? E ela pode trazer em vários momentos da vida. Então, gente, acho que não tem nenhuma pergunta, né? O pessoal aqui do Facebook ficaram caladinhos aqui. Eu vou encerrar a live. Vai ficar gravado, já falei isso. Acho que eu falei que ia ficar gravado, encerrei e voltei de novo a falar. Mas vai ficar gravado, né? E pra vocês aí do replay. É porque você não assistiu, não sei se você entrou antes, Rebeca, mas eu trouxe aqui uns perfis, né, subjetivos, né, das pessoas que pode fazer com que ela se torne uma pessoa vulnerável à relação abusiva, né? E aí é algo assim que às vezes a pessoa nem sabe que tem esse perfil. E quando se vê dentro dessa relação, a pessoa não consegue sair, como se fosse uma armadilha, né, que ela entra sem saber. Então são vários tipos de perfil. A pessoa mesmo é empática, uma pessoa que é muito empática, que tem até os empatas, né, não sei se você já ouviu falar, elas têm muita probabilidade de estar dentro de uma relação abusiva porque ela se vê muito, se coloca muito no lugar do outro. Então tudo que aquele cara tá fazendo ali, ela acha que mas ele vai dar uma justificativa, entende? Ele fez, mas é porque ele sofreu muito, ele tá fazendo isso porque normalmente ele traz uma história de vítima para amolecer o coração da mulher, aí vai falar que passou por uma relação, que a relação foi muito triste, que fez ele ficar muito triste, que ela é a solução da vida dele.
E aí, inicialmente, ele vai trazer essa história. E aí ela vai ficar pensando nesse histórico que ele trouxe aí da relação passada. E vai dizer, oh, mas ele tá me tratando assim ruim por conta dessa relação passada. Que ele não consegue mais confiar em ninguém, né? Ele tá com o coração dele ferido. Então ela vai buscar várias justificativas. Então são vários fatores aí, né? Vários tipos de perfis subjetivos que vai fazer com que essa pessoa caia nessa armadilha da relação abusiva. Não é o que ninguém quer pra si, mas quando se vê. E aí, como eu falei inicialmente, e eu retorno a falar, a gente precisa nos prevenir. Como é que a gente vai se prevenir? Cuidando da gente, cuidando, né, se amando, né, tendo amor próprio, autocuidado, autorresponsabilidade. Isso tudo a gente precisa se tratar. Aí se você vê que um desses fatores não está bem, a minha autoestima tá baixa, eu não estou sentindo, tem que buscar ajuda psicológica. Tá? Você tem que se fortalecer, ser uma pessoa saudável mentalmente, né? Que a gente pensa só no físico, né, e esquece do emocional. A partir do momento que você é uma pessoa saudável emocionalmente, você não cai nessas armadilhas da relação abusiva. No início, logo, você percebe que não está nada bem aquela história ali, que aquela pessoa não parece ser uma pessoa normal, e você sai. Agora, quando a pessoa está vulnerável, é uma pessoa codependente, uma pessoa que tem aquele perfil muito materno, uma pessoa que tem autoestima baixa, uma pessoa que tem probabilidade de ter depressão, né? Que às vezes tem aquela predisposição, mas ainda tem a distimia, que é aquela depressão leve, mas não é depressiva ainda. Então, é propício a entrar dentro de uma relação abusiva, porque ele chega como um príncipe, né? Fazendo todas as vontades, meu amor, minha querida, você é minha salvadora, você é tudo pra mim. E aí depois que ele puxa o tapete dessa mulher, ele não chega já abusador, rebelde, não. Ele chega a uma pessoa maravilhosa. Então muitas pessoas têm a tendência é cair dentro dessa relação. Aí quando ele mostra as garras, as pessoas que são saudáveis, né, emocionalmente, essas pessoas vão sair. Mas a que não são, vai achar que eu vou conseguir resolver. Eu vou conseguir resolver a vida dele. Ele tá fazendo isso porque ele tá sofrendo, mas eu vou ajudar, ele vai sair desse sofrimento, ele vai me amar, ele vai voltar quem ele era. Então é por conta disso. Justamente é só por conta disso que a gente cai nessas armadilhas aí. Então a gente tem que tratar a prevenção, se prevenir enquanto não está dentro da relação, porque ninguém está escape, né? Não existe uma plaquinha na testa dos abusadores, eu sou abusador, né? Você vai querer, né, se relacionar, e aí no início, como é tudo maravilhoso, quem é que não quer, né, ter uma relação de uma pessoa hiper maravilhosa ali do seu lado? Aí depois que mostra as garras, você tem que ter forças para sair. O negócio é depois que começa a mostrar as garras, você ter essa força, né? Que é muito triste, né? Quando a gente pensar em um adoecimento mental, gente, é de uma gravidade muito extrema, né? Mesmo que você converse, fale com a pessoa veja óbvio ali na face dela, porque normalmente o abusador ele mostra mesmo as garras, trata mal, desmerece, humilha. Mesmo assim a pessoa não consegue sair, né? É como se fosse um vício, né? Que às vezes tem até pesquisas, né, que faz uma comparação, né, dos adictos com as pessoas que sofrem de relação abusiva, que elas têm a probabilidade de ser também adicta, né, dentro dessa relação, dependente, como se fosse uma dependente, né, dessa relação. E aí tem os fatores, né. De nada, Rebeca, espero que tenha esclarecido aí mais. Mas assim, vira e volta, é um assunto que eu gosto muito de discutir, que eu acho muito necessário. Eu vou falar muito aqui em lives. E, gente, acompanha a minha semana aí do autocuidado, né? Para vocês que querem se prevenir de relações abusivas, né? Vai ter uma semana intensa a partir do dia 21 no meu IG, você não precisa fazer inscrição. Tem um canal do Telegram que, se você quiser informações, né, da semana, das lives. Normalmente a gente também tá enviando e-books, aí vocês podem acessar, tá no meu canal lá do Instagram, na bio do Instagram, né? Aí vocês vai na bio, lá no link, você
vai acionar lá e vai ter o Telegram. Aí vocês entram no canal, tá? Um grande beijo. Espero ter esclarecido. E eu já tô... O Instagram já tá me expulsando aqui. Tchauzinho. Até a próxima live. Vai cair.